Fala galera, Saori, então vamos dando continuidade aqui ao estudo dos direitos fundamentais. Agora, sem sombra de dúvidas, o assunto que eu vou entrar é muito provavelmente um dos assuntos, se não o assunto mais cobrado dessa parte aqui dos direitos fundamentais enquanto gênero, que é justamente a evolução dos direitos fundamentais, né? Onde nós vamos ali marcar os direitos fundamentais com as gerações ou dimensões. Entenda um detalhe, à medida que o direito fundamental ele foi sendo criado ou foi sendo lapidado, ele foi sendo marcado com alguns signos distintivos. Então, em um determinado ponto da história, por um determinado contexto social, criamos os primeiros direitos fundamentais, vamos marcá-los, direitos de primeira geração. Tempos depois, por um outro contexto, por uma outra revolução, vem outros, direitos de segunda geração. E aí nós fomos marcando esses direitos dessa forma. Agora, aqui tem uma série de informações importantes que nós precisamos destacar. E eu lhe asseguro que quando eu terminar isso aqui, você tem base suficiente para acertar qualquer questão inerente a esse assunto. Então, vem aqui comigo, por favor. Nós vamos falar então agora sobre a evolução dos direitos fundamentais. Evolução dos direitos fundamentais. Isso aqui é o que nós conhecemos como as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Agora vamos lá para não ficar acumulando muita informação aqui, né? Porque essa matéria já tem informação demais. Doutrinadores mais modernos vão usar o termo dimensão. Doutrinadores mais tradicionais, mais antigos, vão usar o termo geração, né? Se em uma prova objetiva você pegar geração ou dimensão, tanto faz. Beleza? Os doutrinadores mais modernos, eles preferem o termo dimensão porque eles alegam que uma nova geração não exclui a geração anterior, né? E geração da ideia que uma está excluindo a outra, né? Então, por isso, os doutrinadores mais modernos preferem usar o termo dimensão. Agora, eu sempre aviso para meus alunos o seguinte: se você fazer uma prova subjetiva, uma redação, e tiver que falar sobre esse assunto, eu prefiro que você coloque geração barra dimensão, porque assim o examinador ele vai saber que você entende essa celeuma que existe na doutrina inerente a essa nomenclatura, beleza? Só que é o seguinte, para você entender essa matéria e eu poder começar a fazer os nossos esquemas aqui bem interessantes, eu tenho que te contar uma história. Então eu vou contando essa história em partes e nós vamos fazendo alguns ajustes aqui, ok? Meados do século XVIII, nós tínhamos um Estado absolutista, conhecido por muitos como Estado intervencionista, né? O Estado absolutista era aquele Estado que ia fazer tanto a ponto de nos sufocar. Direitos que hoje nós fazemos, às vezes, pouco caso, não é, devido à utilização deles ser corriqueira, aquela época eram simplesmente direitos inimagináveis para qualquer cidadão. Vou te dar alguns exemplos, quer ver? Liberdade de expressão. Sobretudo com o avanço das redes sociais, você fala mal do prefeito, do governador, do presidente, fulano, ciclano. Meu irmão, aquela época não funcionava bem assim não. Se você falasse mal do rei que representava o Estado, se ele tivesse naqueles dias bem tranquilos dele, se brincar ele mandava cortar a sua língua, né? Direito de propriedade. Hoje eu tenho direito real de uso sobre minha propriedade. Eu posso comprar, eu posso vender, eu posso produzir, obviamente, né? Tenho que seguir a função social dela, mas que eu posso, eu posso. Naquela época não. Estado intervencionista não permitia isso. Quer comprar? Pede para o Estado. Quer vender? Pede para o Estado. Se eu não for com sua cara, eu tomo. Quer produzir? Dê enfiteuse, que é a parte da produção que o Estado tem direito. Então, tudo isso era característica de um Estado absolutista, de um Estado intervencionista. Só que a história nos conta que os burgueses, eles detinham o poder de produção em mãos. E se eles não conseguiam crescer financeiramente, é porque o próprio Estado travava esse crescimento. E aí, então, eles começaram a pensar o seguinte: não, peraí, Estado intervencionista, absolutista, está por fora. Nele só quem ganha é o próprio Estado. Nós, cidadãos, estamos cada vez mais prejudicados. Quer saber? O pau vai quebrar. Nós vamos começar várias revoluções aqui porque nós vamos em busca de um Estado liberal. Nós vamos em busca de um Estado abstencionista. E aí o pau começa a quebrar. Vem a Declaração da Virgínia, 1776, e estoura com a Revolução Francesa de 1789. Com a Revolução Francesa,
nós inauguramos o Estado liberal, o Estado abstencionista. Para nós aqui no direito, nasce então a primeira geração de direitos fundamentais. Agora, o que eu preciso saber acerca dessa tal primeira geração? Vem comigo. Então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os detalhes da primeira geração. Então, a primeira geração, se você for analisar, ela vem aqui basicamente com a Revolução Francesa de 1789. Agora, você tem também aqui a questão da Declaração da Virgínia de 1776, que começa ali a situação, mas geralmente ele coloca da Revolução Francesa. Nasce aqui então o Estado liberal ou abstencionista, isso é muito importante você lembrar. Nós temos aqui, marcando essa situação, os séculos 18 e 19, mas essa questão cai de forma muito espasmódica em prova, mas eu prefiro colocar. E a primeira geração, ela vem com os direitos civis, entre parênteses vou colocar individuais e políticos. Então vem aqui comigo, por favor, porque nós precisamos entender alguns detalhes. Uma questão batida em prova, mas que até hoje costuma ser cobrada, ele pergunta, e aí pessoal, quais são os direitos de primeira geração? Os direitos de primeira geração são os direitos civis e os direitos políticos. Quando eu me refiro aqui em direitos civis, eu estou me referindo aos direitos individuais. Ou seja, todos esses famosos direitos do artigo 5º, eles acabaram nascendo na primeira geração, quer ver? Vida, liberdade, igualdade formal, segurança jurídica, propriedade, direito de crença, liberdade de expressão, todos esses famosos direitos do artigo 5º, eles nascem aqui na primeira. E aqui também vem os direitos políticos. Basicamente, nós estamos cansados daquele governo hereditário que vai passando de pai para filho. Eu quero ter o sufrágio, eu quero ter a capacidade de votar e de ser votado. Então, esses são os direitos de primeira geração. Agora, vem cá. A questão mais cobrada hoje em prova é essa aqui. Então, cuidado, quer ver? A primeira geração, ela é marcada como a geração das liberdades negativas, direitos negativos ou direitos de defesa. Professor, o que são liberdades negativas, direitos negativos ou direitos de defesa? Lembra o seguinte, vou até colocar aqui, isso aqui é o não fazer pelo Estado. É só você lembrar que nós estávamos saindo de um Estado absolutista que fazia tanto a ponte nos sufocar e caminhando rumo a um Estado liberal. Por isso, a primeira geração é marcada pela doutrina como sendo a geração da liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade que nós, cidadãos, conquistamos frente às ingerências abusivas do próprio Estado. Agora, venha aqui comigo, por favor. Então, nós entendemos o seguinte. Eu saio de um Estado absolutista, um Estado intervencionista, e vou para um Estado liberal abstencionista. E aí, quando eu faço esse movimento, vem aqui a primeira geração dos direitos fundamentais. Eu não tenho dúvida que você tem aqui todas as informações necessárias sobre a primeira geração. Só que é o seguinte, o Estado intervencionista, ele sufocava, né? Ele fazia tanto a ponte nos sufocar, não tínhamos liberdade frente ao Estado. Só que aí nós percebemos o seguinte, o Estado liberal ou abstencionista, ele também não foi interessante. Por quê? Porque ele só beneficiou o mais rico, ele só beneficiou o mais forte. O rico pisou no pobre, o empregador escravizou o empregado, o forte prevaleceu ao fraco. Você tem que entender que, querendo ou não, o Estado sempre foi e sempre será o ponto de equilíbrio das relações. À medida que o Estado deixa de intervir, inquestionavelmente vai ter uma prevalência do forte em detrimento do fraco. E aí nós começamos a pensar assim, não, peraí, Estado liberal, o forte tem prevalência. Estado absolutista, o Estado fica com tudo. Peraí, eu preciso de um meio termo. Eu preciso de um Estado que não faça tanto como absolutista, mas eu não posso ter um Estado que não faz nada como abstencionista. E aí veio a
primeira revolução industrial, conhecida como a revolução da máquina a vapor. E aí, com o advento da primeira revolução industrial, nós fomos em busca de um Estado prestacionista, de um Estado social. O Estado social é justamente esse meio termo. Não é um Estado que faz tanto a ponto de sufocar, mas não é um Estado que deixa de ter ali suas obrigações primárias sendo cumpridas. Então, vem aqui comigo, por favor. Falamos aqui, então, da primeira geração. E aí nós vamos agora aqui para a segunda geração. A segunda geração, então, ela vem com a Revolução Industrial. Né? Aqui nós temos o Estado prestacionista ou social. Segunda geração vem basicamente no século XX. Né? Tem alguns indícios anteriores, mas o marco é aqui. E aqui você tem direitos sociais. Quando ele pergunta quais são os direitos de segunda geração: direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Então, pessoal, cuidado. Olha aqui, então. Então, quando ele perguntar, pessoal, quais são os direitos de segunda geração? Direitos sociais, econômicos e culturais. Beleza? Hoje, ele já não coloca dessa forma aqui, porque ficou muito batida. Mas, por exemplo, ele perguntou recentemente uma prova de promotor de justiça, uma prova do final de 2019, do CESP, até porque 2020 praticamente não tivemos concurso, mas ele perguntava sobre direito de greve. Ele perguntava se o direito de greve era direito de qual geração. Greve é um direito social, é um direito trabalhador. Então, é um direito de segunda geração. E aí, a coisa aqui vai mudar. A primeira geração ela é marcada pela liberdade negativa, pelos direitos de defesa, por não fazer pelo Estado. A coisa que muda, quer ver? A segunda geração, ela é marcada pelas liberdades positivas, direitos positivos ou direitos de prestação. E aí, quando eu lembro que liberdade negativa é um não fazer, eu lembro que liberdade positiva é um fazer pelo Estado. Mas eu quero que você coloque assim, ó, entre parênteses. É uma atuação, beleza, mas é uma atuação moderada pelo Estado. Então, é uma atuação moderada pelo Estado. E aí, a segunda geração, ela é marcada como sendo a geração da igualdade. Só um pequeno detalhe aqui, que às vezes ele gosta de colocar e eu vou ressaltar. Eles falam que constituições que marcaram a segunda geração foi a Constituição de Weimar na Alemanha, 1919, a Constituição do México, de 1917 e a Constituição Brasileira de 1934. São alguns símbolos que nós temos aí, né, dessa segunda geração. É bom colocar. Cai de vez em nunca, mas cai, então vamos deixar aí no caderno para não ter problema. Só que aqui eu quero que você tome cuidado com um detalhe. Então é a Constituição de Weimar 1909, do México 1917 e a Constituição Brasileira de 1934. Ficou apertado aqui, mas está valendo. Agora vem cá, porque eu costumo falar que cada vez mais ele vai exigir conhecimentos mais profundos. Isso é óbvio. Então você tem que tomar cuidado com um detalhe. Nessa mesma prova de promotor que eu citei agora há pouco, ele perguntava sobre igualdade formal na prova. E isso aqui tem que tomar um certo cuidado. Eu ainda vou falar sobre princípio da isonomia com vocês, sobre igualdade, isso é óbvio. Mas eu quero que você entenda que nós temos basicamente dois tipos de igualdade. Você tem igualdade formal
e igualdade material. Eu costumo falar que a igualdade formal é a igualdade hipócrita. É quando eu chego e falo assim, pessoal, todos são iguais perante a lei. Agora, peraí, do que adianta sermos iguais perante a lei e no dia a dia sermos tratados de formas diferentes? Nós não estamos em busca de igualdade formal. Nós sempre almejamos uma igualdade material, que é aquela que vem desde Aristóteles, quando ele falava que você tem que tratar o desigual na medida de sua desigualdade. Então, quando o Estado ele cria políticas públicas, que são as ações afirmativas, dando um tratamento igualitário, de fato, no caso concreto para as pessoas, isso é uma igualdade material. Só que o grande detalhe aqui que eu preciso que você tome cuidado é o seguinte. Ele chega e pergunta assim, pessoal, a igualdade formal surgiu quando? Primeira geração. Igualdade material surgiu quando? Segunda geração. Se ele discriminar, fica fácil. Agora, professor, se ele perguntar assim, a igualdade surge quando? Se ele não discriminar, você marca segunda. Porque a igualdade que nós sempre buscamos, que nós sempre almejamos, não foi a formal, foi a material. Então, só para não ter problema, não esqueça um detalhe. Ó, se eu falar de opa, esqueci de botar aqui na tela para vocês, pessoal. Se eu falar de igualdade formal, eu estou falando de primeira geração. Se eu falar de igualdade material, estou me referindo à segunda geração. Beleza? Agora vem aqui comigo, por favor. Então, mais uma vez eu reitero. Igualdade formal, primeira, igualdade material, segunda. Se eu não discriminar, se eu colocar apenas igualdade, eu vou pensar que é igualdade material. Beleza? Agora foi o seguinte. Primeira geração, Estado não faça. Segunda geração, Estado faça. Só que chegou um ponto que nós pensamos assim, cara, pedimos para o Estado não fazer, pedimos para o Estado fazer, todavia nós esquecemos do mais importante. E aí então perguntaram aos cidadãos, tá, peraí, vocês com esse inconformismo constante, o que é o mais importante? Aí falamos, olha, o mais importante é o direito da solidariedade, é o direito da fraternidade. E aí veio a revolução tecnocientífica, exteriorizando o estado pós-social, simbolizando os dias atuais, e com isso nascendo a terceira geração de direitos fundamentais. Então, vem comigo. Então, já vimos aqui as duas, agora a terceira geração, então. Ela vem com a revolução científica. O estado aqui é chamado de estado pós-social. Isso aqui representa os dias atuais. Terceira geração é conhecido como geração da solidariedade. E aqui ele gosta muito de perguntar sobre alguns exemplos. Aí nós temos aqui, ó, o meio ambiente, inclusive foi o que o Supremo definiu como direito de terceira geração, foi o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí você tem a paz, direitos difusos, progresso, direito do consumidor, direito dos idosos, direitos transindividuais e etc. E a terceira geração ela é marcada como sendo a geração da fraternidade. Né? Só um último detalhezinho aqui que ele gosta de cobrar em prova. Os direitos de terceira geração são direitos de propriedade coletiva. São direitos de propriedade coletiva. Beleza? Agora vem aqui comigo, por favor. Na primeira geração, então, você tem o quê? A liberdade. Na segunda, você foi em busca da igualdade. Na terceira, você foi em busca da fraternidade. Nós estamos, assim, diante do tríplice ideário dos revolucionários franceses. Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que onde eu quero chegar. Muito cuidado, porque a doutrina ainda oscila em um determinado ponto aqui.
que são os direitos de quarta, quinta e sexta geração. Eu costumo falar o seguinte, tem de fato doutrinador que fala sobre quarta, quinta e sexta? Tem. Todavia não existe consenso entre elas. Tem grandes doutrinadores que falam que globalização é direito de quarta. Tem outros que falam que é direito de quinta. Tem alguns que falam que o direito cibernético é direito de quinta, outros falam que é direito de quarta. Então tudo isso depende de qual corrente doutrinária ele está adotando. O Supremo teve a oportunidade em 2019, né, de consolidar a quarta geração em um julgado, mas ele não fez. Então até hoje o Supremo considera até a terceira geração de direitos fundamentais. Então, se porventura ele cobra quarta, quinta ou sexta, são questões, vamos dizer, questionáveis, porque vai depender de um doutrinador específico. Então, vem aqui comigo, por favor. Coloque assim uma observação aqui embaixo. Coloquem assim, ó. Alguns doutrinadores pregam a quarta, quinta e até sexta geração, pregam a quarta, quinta e até sexta geração de direitos fundamentais. Pregam a quarta, quinta e até sexta geração de direitos fundamentais. Todavia, não existe consenso entre elas. Portanto, não são adotadas pelo STF. Agora vem cá, pessoal. Eu lhe asseguro veementemente, você pode pegar o livro que você quiser. Todos eles vão contar essa história, alguns em 2 páginas, outros em 10 páginas, né? E vão colocar esses detalhes que eu coloquei. Mas ninguém vai esquematizar da forma que eu fiz, colocando simplesmente os detalhes mais importantes dessa história. E aí, geralmente, uma questão muito recorrente aqui é ele misturar tudo isso. O que é de primeira ele coloca na segunda, o que é de segunda ele coloca na terceira, e aí o pau vai quebrando. Beleza? Então, muito cuidado com isso aqui. E entendam, não é porque o direito nasce em uma que ele permanece ali estagnado ad eterno. Não, o interessante é que os direitos eles venham adequando-se à sociedade com o evoluir da sociedade. Né? Então, por exemplo, o direito de propriedade ele nasce na primeira geração como um direito individual. Mas naquela época nós tínhamos um Estado liberal, então o Estado não condicionava muito o uso dela. Na segunda geração, que eu tenho um Estado mais atuante, a propriedade já tem que adequar-se. Ela começa a adequar-se a uma função social. Ela já tem um respeito frente ao Estado. E na terceira ela evolui um pouco mais. Porque na terceira, além do respeito à função social, eu também passo a ter que respeitar o meio ambiente. Né? Então, você viu que um direito que nasce em uma geração, ele acaba evoluindo ao longo das demais. Essa mutabilidade é importante para que o direito ele venha sempre adequar-se aos anseios da sociedade. Então, dessa forma, eu falei sobre um dos temas mais importantes do direito constitucional. Independentemente de prova, de banca, de nível, ele sempre costuma cobrar essa parte aqui. E eu tenho certeza que você tem os elementos necessários para acertar qualquer questão sobre esse assunto. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!